Bom dia a todos. Eu estou aqui só marcando o horário para... Eu sou muito rigoroso com o horário, inclusive cheguei bem cedo. E também quero registrar que Serra Azul também chegou bem cedo. Ele merece esse registro. Eu quero agradecer a presença de todos. Conto com a paciência de todos para ouvir o que eu tenho para dizer nesse período. Prometo que falarei só o essencial. Quero agradecer muito o convite. Estar aqui é realmente um privilégio, uma honra. Vou agradecer esse convite nas pessoas de Luana, que está aqui ao meu lado, trabalha comigo, e de Clara, uma dileta amiga. Ambas são mulheres muito fortes, que honram suas respectivas instituições. Falar desse tema é falar do combate à corrupção, falar do combate à impunidade, essa impunidade atávica que assola o nosso país. Eu costumo dizer, já há algum tempo, que o nosso trabalho, de quem lida com essa matéria, ele é um trabalho geracional. É muito bom quando a gente consegue resultados imediatos, resultados no curto prazo do nosso trabalho, mas a gente precisa ter em mente que não é fácil e absolutamente isso não é o ordinário, isso não é o comum ainda. Então, muitas vitórias, muitos avanços que se materializam agora, eles são resultado, eles são fruto de trabalhos, do esforço de muitas pessoas no passado, mas que não necessariamente esse trabalho, esse esforço no passado gerou qualquer resultado em termos de condenação judicial, de cumprimento de pena, enfim. Isso é algo extremamente raro, era algo extremamente raro, e é preciso que a gente tenha em mente esse tipo de situação. Aqui nós vamos falar um pouco da relação Mensalão Lava Jato. O Mensalão é o antecedente mais próximo da Lava Jato, não há como negar, mas a gente sabe que é um processo, houve vários trabalhos ao longo do tempo, de várias pessoas, algumas hoje até aposentadas, e que foram semeando, foram pequenas vitórias, foram pequenos movimentos que, com o tempo, vão se materializando. O nosso grande trabalho, a nossa grande meta é aumentar a sensação de risco do corrupto, do colarinho branco. A mentalidade dele é muito clara, é uma mentalidade de custo-benefício. Enquanto valer a pena, ele vai continuar corrompendo, é muito claro, ele vai continuar praticando crimes, é muito claro. O cálculo dele é muito frio, de custo-benefício. E o nosso papel é aumentar a sensação de risco, porque quando a gente aumenta a sensação de risco, diminui o número de casos, até um dia, quem sabe, a gente chegue a um patamar de um número em padrões civilizados, em padrões aceitáveis, é óbvio. Ninguém quer, por nós não haveria um ato de corrupção, mas isso é algo utópico, algo ingênuo, a gente sabe que isso não vai acontecer nunca, mas precisamos chegar num patamar aceitável, num patamar civilizado, porque essa corrupção endêmica, ela é assustadora, ela chega a ser constrangedora para o nosso país. É uma coisa vergonhosa você imaginar que índices de corrupção generalizados é uma coisa realmente que nos envergonha a todos, nos coloca num patamar civilizatório muito baixo. E eu acho que ninguém aqui se conforma com essa realidade. E não deve se conformar. Então, o nosso trabalho, eu costumo dizer, é de tentar universalizar o direito penal, tentar apresentar esse ente chamado direito penal para as camadas abastadas da nossa sociedade, para que ela deixe só de conhecer esse ente como o direito penal que pega os pobres e os protege seu patrimônio, protege a sua vida,
protege a sua sensação de segurança no seu dia a dia. Nós precisamos chegar para classes mais abastadas, ou seja, para nós, inclusive, e dizer, olha, o direito penal existe para vocês também. Antigamente eu brincava que era democratizar o direito penal e depois eu vi que eu estava sendo incauto, porque democrático, no sentido de maioria, ele já é, porque a maioria da nossa população é pobre e ela conhece bem o direito penal, diariamente. Nós precisamos universalizar o direito penal, porque é uma realidade muito clara até hoje. Nós temos dois sistemas criminais, o sistema criminal do rico e o sistema criminal do pobre. Inclusive, eu acho de uma desonestidade intelectual muito grande determinadas abordagens que querem se apropriar do sistema criminal do pobre e transplantar para o rico, ou seja, o melhor dos mundos. É preciso um pouco de honestidade, de transparência, para que se debata as situações, sabendo que público-alvo é atingido por determinadas situações. Eu confesso, eu fui defensor da União 1 ano, antes de ser procurador da República, e eu confesso que me incomoda demais, quando eu vejo a Defensoria Pública, defender essa bandeira contra a prisão em segundo grau. O público da Defensoria Pública, em regra, ele é preso em flagrante, e ele não sai mais. Agora, você se apropriar de um discurso, eu vou falar um pouquinho mais à frente, que claramente tem como objetivo manter essa imunidade das classes mais abastadas, e você pegar a situação de pessoas que realmente sofrem com o sistema, eu acho de uma desonestidade intelectual atroz. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve, e saber exatamente a que público aquilo se aplica. Quando eu era mais... Enfim, eu já fui jovem, né? Eu sei que não parece, mas quando eu era mais jovem, eu chegava até a defender, de forma irônica, que se criasse uma espécie de inimputabilidade censitária ou imputabilidade censitária, porque aí o sujeito tinha alguns milhões, já tirava o direito penal dele, a gente não perdia mais tempo, entendeu? Vamos trabalhar com o que efetivamente dá resultado. Até 18 anos não pode cometer crime, então, sei lá, tem uns 100 milhões de reais, a partir de 100 milhões de reais o sujeito não praticava mais crime, e já estava liberado do direito penal, e vamos cuidar do que interessa. Mas, enfim, isso foi na época de revolta, e, obviamente, eu já absorvi essa... até porque os fatos, a gente vai lutando, e a gente vai conseguindo evolução. É preciso ter em mente que esse é um processo muito difícil. Há uma forte resistência a essas mudanças, porque é do ser humano. Ninguém entrega seus privilégios, ninguém cai sem multa. É assim que funciona. Então, o poder político, o poder econômico, é uma expressão que nós usamos, que eu uso, que é justamente, normalmente, quem tem essa imunidade, sempre trabalha contra esse tipo de avanço. É muito natural. Eu costumo citar um exemplo, eu fui PRE, para minha honra, foi uma experiência muito boa. O nosso sistema eleitoral, ele dá uma importância muito grande aos partidos políticos. Tem uma expressão que eu li no livro, eles são verdadeiros guardiões da democracia. Ora, qual era o problema, para usar uma expressão agora que meu filho usa todo dia quando eu estou brigando com ele, qual é o problema? Qual seria o problema dos partidos fazerem um filtro e não dar legenda a candidatos que não têm biografia limpa? Os próprios partidos, como guardiões da democracia, poderiam muito bem, não existe candidatura avulsa no Brasil ainda, dizer, não, você está respondendo uma ação muito grave, eu não vou te dar legenda. Mas no Brasil é o contrário. Personagens, inclusive personagens criminosos, são contratados para ser candidatos porque eles têm muito voto para puxar voto. Então, foi preciso uma lei, como da ficha limpa, para dar algum tipo de... Na época, não tinha nenhuma, né? O acordo condenatório em segundo grau não valia nada, basicamente, para dar algum valor a uma condenação em segundo grau e tirar personagens da vida política. Por quê? Porque os partidos foram incapazes de fazer algo básico. Não, vamos esperar o trânsito em julgado. Ora, essa é a frase mais cínica da história do planeta. Porque todos nós sabemos que trânsito em julgado para quem tem dinheiro não existe. Eu até usei uma expressão há muito tempo atrás,
falando no evento para a CGU, que era uma lenda urbana, né? Você te dizem, falam, mas você nunca viu, assim, efetivamente. Igual mula sem cabeça, sei lá. Então é muito cinismo. Não houve condenação transitada em julgado. Ora, não houve e não vai haver, meu caro, porque nunca vai haver. Porque é assim que funciona. Então foi preciso uma lei para poder, de alguma forma, expurgar da vida política, da vida pública, determinadas figuras. Essa resistência, o discurso de combate à corrupção, ele é um discurso, enfim, que basicamente todo mundo tem, ninguém abre a boca para dizer que é a favor da corrupção, é algo meio até bizarro. Então, eu lembro muito bem, o Partido dos Trabalhadores, ele tinha um discurso, inclusive, não só de combate à corrupção, como praticamente de monopólio da ética. Mas aí, quando o presidente Lula assume, foi feito um acordão no Congresso e se aprovou foro privilegiado para improbidade e para ex-ocupante. Então, já começamos muito bem naquela época. Quem atuou na área de improbidade naquela época sabe quantos anos as ações de improbidade ficaram paradas, literalmente, para se definir o foro, até que o Supremo declarou inconstitucional. Foram anos e anos que as ações simplesmente não tramitavam. Nós agora temos um novo governo, que também tem um discurso de combate à corrupção, mas nós já vimos uma reclamação do senador, filho do presidente, que se a tese passar do COAF, é melhor fechar o COAF, ou o COAF vai virar o Nelson Rubens da República, né? Ele vai fazer só fofoca, porque ele vai mandar dados, mas você não vai poder usar. Então você só vai ter fofoca. As pulguinhas do Nelson Rubens, uma pulguinha me contou, não sei o quê. Ontem, já vimos o líder do governo falar em reavivar a lei de abuso de autoridade. Nada contra, eu acho que realmente é uma lei que precisa ser atualizada. Mas o contexto em que ele fala, obviamente, inclusive ele nem disfarçou, é um contexto de retaliação. Ou seja, é um início promissor, vamos usar essa expressão. Falar de mensalão, falar de Lava Jato, é falar do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou acabar falando do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o mensalão tramitou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo foi o palco do mensalão, e a Lava Jato, em que pese ter nascido em Curitiba e já está em outros estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, com um êxito absurdo, ele também perpassa o Supremo o tempo inteiro, porque as questões chegam ao Supremo e estão no Supremo o tempo inteiro. Então, falar do mensalão, falar desse tema é falar do Supremo Tribunal Federal, o que é muito bom. Eu gosto de falar do Supremo Tribunal Federal. Eu devo abrir a parte do mensalão dizendo que a atuação do Supremo foi extremamente positiva. Extremamente positiva. O Supremo desempenhou muito bem no saldo. É claro que eu tenho ressalvas aqui e ali, todos provavelmente terão, é natural, mas o saldo foi muito positivo. Para mim, o grande marco do mensalão foi começo, meio e fim. O Brasil é um país em que as coisas simplesmente não acabam, não chegam ao final, não tem desfecho. Começam e se perdem pelo meio. No mensalão, tivemos começo, meio e fim. E, pasmem os senhores, após o fim, o mundo não acabou. Assim, poderosos foram presos e no dia seguinte o sol nasceu, todo mundo foi para a escola, todo mundo foi trabalhar, não houve nenhum tipo de caos cósmico, social, que seja. Ou seja, é possível, o Supremo mostrou que era possível conduzir um processo, condenar pessoas poderosas. José Dirceu, se não fosse o mensalão, provavelmente teria sido o sucessor de Lula na presidência da República. É simples assim, para quem acompanha a política. E nada aconteceu. Ou seja, o Supremo mostrou, para usar uma expressão de Gilberto Gil, ele deu a régua e o compasso. As coisas podem ser feitas.
E o Supremo, quer queira, quer não, ele acaba sendo o farol das instituições, especialmente para a sociedade. Por quê? Infelizmente, nós estamos vivendo uma fase em que já dura algum tempo, a verdade é essa, de desmoralização da política, o que não é bom, mas é uma realidade. Então, o Supremo Tribunal Federal, em que pese ser um órgão político, e eu estou convencido disso, como eu estou convencido que o cargo de PGR também é político, mas ele tem uma espécie de verniz jurídico, de verniz técnico, de liturgia de procedimento. Então, as pessoas esperam mais do Supremo, ordinariamente. Então, o Supremo acaba sendo um farol para as instituições. E nós estávamos acostumados a diversos casos que nunca eram concluídos, seja para absolver a pessoa, seja para condenar a pessoa. Casos que eram abortados no meio por nulidades, algumas reais, enfim, algumas com densidade, outras absolutamente inexplicáveis para as pessoas. Nós que somos do meio jurídico, né, nós temos uma, vamos dizer assim, uma arrogância natural, né? Só nós entendemos do jurídico, as pessoas são mentecaptas, elas não conseguem entender o jurídico, nós é que temos o monopólio, nós somos deuses, falamos uma outra linguagem, enfim. Eu sempre digo o seguinte: se você explicou algo jurídico para uma pessoa não jurídica, leiga, comum, e ela não entendeu, provavelmente o problema está em você, ou na sua tese. Porque se você realmente estiver com razão, as pessoas conseguem entender quando você explica. Então, tinha nulidades absolutamente constrangedoras, enfim, processos que não chegavam ao seu término. Eu já mencionei, houve uma fase em que nós tínhamos as famosas operações policiais praticamente toda semana. Era a época em que a escuta telefônica era o grande instrumento de investigação, e essas escutas iam para os jornais toda semana, nos aterrorizando, todo mundo ficava de boca aberta, cada dia algo pior sendo dito. E tudo bem, depois ninguém sabia o que aconteceu com aquele caso, não havia condenação, não havia absolvição, aqueles casos ficavam num pântano ali, tramitando durante 1001 anos. Então, a gente nunca teve a cultura das consequências das coisas, entendeu? Os nossos atos precisam ter consequências, as pessoas precisam perceber que atos têm consequências, para poder mudarem hábitos. Enquanto ficar só naquele somebody love ali, divulgou. Rapaz, tinha político que se cacifava com aquela divulgação, conseguia até mais voto, ficava mais conhecido. Era um negócio absurdo. Dentro desse contexto, desses casos que nunca chegam ao fim, houve uma virada jurisprudencial, né, da prisão em segundo grau, a 2016. 2016, iniciativa do saudoso ministro Teori Zavascki. Essa tese ela foi consolidada em termos de repercussão geral, ou seja, ela é de observância obrigatória no país. Mas o que é que nós vemos? Nós vemos ministros que simplesmente se recusam a cumprir uma decisão cogente do Supremo e escrevem isso. Eu estou aqui para servir a Constituição, eu não vou seguir decisão nenhuma do Supremo cogente. Ou seja, uma desmoralização do Supremo em praça pública, uma autodesmoralização do Supremo praticada por seus próprios ministros. E pior, já temos data marcada para julgar novamente o tema. Realmente, uma Corte Constitucional que se pretende séria, ela senta por seu plenário, debate de modo vertical, há 2 anos atrás, e ela vai sentar novamente agora para debater? Quer dizer que se o próximo ministro entender que a prisão em segundo grau vale e cair agora em abril, em 2 anos nós vamos sentar novamente e debater? Ou seja, implode-se a credibilidade do Supremo, implode-se o sistema de repercussão geral,
Tem um desembargador do TRF, eu não vou dizer o nome, que ele não dava a prisão em segundo grau. E eu ia lá despachar com ele. Desembargador, veja bem, é a decisão do Supremo, a decisão cogente. Ele, doutor Alfredo, o senhor é muito jovem, eu já vivi muito, o Supremo vai voltar atrás, então eu prefiro nem dar. Desembargador, não fale isso, eu fico até assim, meio desanimado. Mas não fique, a vida é assim mesmo, enfim. Tomara que ele não tenha razão, né? Vamos ver em abril o que vai acontecer. Mas eu confesso que me incomoda extremamente só o fato de ministros abrirem a boca para dizer que esse tema não foi decidido ainda e ainda o pleno vai sentar para decidir de novo. Realmente é uma desmoralização da Corte Constitucional que é muito ruim para o país, em termos macro. Circunstancialmente é um tema que eu concordo com o que está vigendo, mas mesmo que não fosse, eu procuro me distanciar dos casos concretos, eu faria a mesma crítica, porque nós temos que pensar além da casinha, nós temos que pensar em termos de sistema, em termos de instituições, e isso é muito ruim. O mensalão foi muito interessante, porque também os ministros tiveram contato assim, real, na pele, com algumas práticas da advocacia criminal que são absolutamente censuráveis. Teve tema que foi objeto de 5 embargos sucessivos. Requerimento de desmembramento foram uns 15. Os ministros, mas nós já decidimos isso. Mas... Porque é muito bom você sentar e decidir um habeas corpus, decidir uma repercussão, um recurso extraordinário, como se fosse uma novela que você sentasse assim, estivesse assistindo, enfim. Mas como você vê na pele, como muitas vezes o processo é conduzido, se nem a Corte Suprema é respeitada, que dirá um juiz de primeiro grau com um advogado agindo dessa mesma forma. Então, foi muito bom, nesse aspecto, ver esse tipo de postura. Houve algumas inovações, por exemplo, o processo foi totalmente digitalizado, desde o Marco Zero, para que ele fosse bem dinâmico, fosse bem... tramitasse com rapidez. Eu lembro que quando a denúncia foi recebida, o ministro Peluso era muito prático. Ele pediu a palavra e disse, olha, ninguém aqui tem dúvida que esse acórdão vai ser objeto de uma centena de embargos. Então, vamos já autorizar o instrutor a começar a instrução, independente dos embargos. Algo que não acontece ordinariamente, a gente vê lá. E isso o plenário bancou, e assim que a denúncia foi recebida, se iniciou a instrução. O ministro Joaquim, ele fez um calendário de audiências, então, Minas Gerais, que foi onde houve mais testemunhas, o juiz tinha 30 dias para ouvir não sei quantas pessoas, aí na sequência já era em outro local para ser inquirido. Eu lembro bem que naquela época, eu já nasci velho, mas estou agora ficando efetivamente velho. Naquela época, o interrogatório era no início. Então, o primeiro interrogatório foi perto do Natal, rapaz, perto do recesso. Minha mãe veio para cá, para passar o Natal, e eu tive que ir para Recife. A sorte é que minha mãe se dá muito bem com minha esposa, então, obviamente, não teve problema lá em casa. Mas lá vai eu para Recife fazer o interrogatório de Pedro Corrêa, que depois virou personagem aqui da Lava Jato. Aí, enfim, ele é meio bonachão, virou... Digo, não, o senhor é um homem corajoso, o primeiro a falar tem que ter muita coragem. Aí, quando os repórteres foram entrevistar ele, não, eu quero registrar que eu fui o primeiro, eu tive coragem de abrir... Enfim. Em termos dogmáticos, eu acho que o principal avanço foi como o Supremo tratou o valor da prova indiciária numa imputação como essa, porque é muito difícil. Só quem investiga e só quem julga sabe o quanto é difícil você provar a conduta de quem está no topo da cadeia alimentar em criminalidade como essa. E o Supremo, ele foi muito sensível a essa prova indiciária. Ele foi muito sensível na construção do arcabouço probatório, que era um verdadeiro mosaico. Essa foi uma investigação que não teve escuta telefônica, não teve escuta ambiental,
enfim, ela foi basicamente interrogatórios, depoimentos, muito sigilo bancário, muita análise fiscal, mas, então, o valor que o Supremo deu à prova indiciária foi até interessante, porque teve o voto do ministro Peluso é muito bom nesse aspecto da prova indiciária, e houve um movimento muito claro para o ministro Peluso não participar do julgamento. Então, houve todo tipo de coisas, vou usar uma expressão mais forte. E então o ministro Peluso só participou de um julgamento, em que ele pôde falar da prova indiciária, e o voto dele é muito bom nesse aspecto, mas é interessante que ele absolve a lavagem, numa tese que depois veio prevalecer nos embargos infringentes. Aí eu acho que o pessoal meio que se arrependeu. Não, devia ter mantido ele, então, para o julgamento, mas aí já era tarde. Ninguém sabia que ele absolveria a questão da autolavagem, e ele absolveu. Ficou vencido, mas essa tese depois veio a prevalecer nos embargos infringentes, que eu falo rapidamente. Então, essa valorização da prova indiciária eu acho muito importante, eu acho marcante. Há uma discussão da questão do ato de ofício. A verdade, o mensalão ele não representa uma evolução que nós temos trabalhado na tese do ato de ofício. O mensalão, a ação penal 470, ela se mantém fiel ao precedente do caso Collor, que todos conhecem. Inclusive, esse precedente foi muito estudado pela equipe que auxiliou o doutor Antônio Fernando, eu, Raquel Branquinho, que está aqui, e o colega Alexandre Espinosa. Esse precedente foi muito estudado na época da investigação, para poder a gente montar a nossa estratégia de investigação e depois de imputação do caso da ação penal 470, porque no caso Collor, basicamente todas as imputações de corrupção, exceto uma, caíram pela questão do ato de ofício. Só uma que passou nesse sarrafo e foi considerada que ausência de prova. Foi uma discussão muito rica na época do caso Collor, porque o ministro Sepúlveda Pertence, que era o grande penalista da Corte, talvez o último grande penalista da Corte, ele defendia que não precisava, mas o voto dele ficou vencido, minoritário. Na época, a defesa juntou pareceres de Mirabete, de Zaffaroni, e conseguiu emplacar a tese que prevalece até hoje. Agora, o que houve no mensalão foi a sinalização de alguns ministros da necessidade de darmos um passo à frente. Então, há sim essa sinalização por escrito. O julgamento do mensalão, quando você vai ler, ele é uma grande bagunça, ele está totalmente bagunçado no site do Supremo. Tudo bem que o caso Collor era infinitamente menor, mas na época se sistematizou, é bem mais fácil de ler. Então, se alguém tiver curiosidade sobre os fatos, eu recomendo o voto do ministro Joaquim. Mas se alguém tiver curiosidade sobre as teses, eu recomendo o voto do ministro Fux. É um voto muito bom na parte de abordagem de teses. Prova indiciária, lavagem de dinheiro, que foi algo também muito burilado naquele julgamento, lavagem. Discussão do dólar cabo, que naquela época ainda era uma discussão relevante. O Supremo se debruça sobre aquilo naquele momento. Discussão do dólar cabo. Enfim, o próprio julgamento do mensalão teve alguns retrocessos no meio, porque o famigerado embargo infringente foi aceito, né, por um voto. E aí, com a nova composição da Corte, a autolavagem ela é absolvida. E, pasmem, o crime de quadrilha é absolvido. O ministro Celso, no julgamento, dizia que aquela quadrilha era de manual, de academia. Mas a gente sabe como o crime de quadrilha para o político, ele tem um peso, hoje a organização criminosa, né, ele tem um peso assim, simbólico muito grande. Então, acho que isso, de alguma forma, sensibilizou corações e a imputação de quadrilha também caiu. Como eu já antecipei, não há muita dúvida de que o mensalão ele é o antecedente mais próximo da Lava Jato. O próprio ministro Celso, em seus votos de condenação de algumas abordagens, ele até coloca
que são capítulos de uma grande trama, vamos dizer assim. Então, o julgamento do mensalão ele serve de estímulo positivo para as instituições yes we can, a gente pode fazer, nós podemos fazer, nós podemos ter resultado. Então, ela serve de estímulo. Há um estímulo concreto, que foram as penas que os operadores do mensalão receberam. As penas ficaram muito grandes, em detrimento dos cabeças. E aqui eu preciso fazer um parêntese. O Supremo, até aquele momento, tinha condenado pouco em sua história. E, em benefício do Supremo, é preciso dizer que, até determinada época, havia uma emenda que praticamente impedia que os processos tramitassem. Mas havia uma regra constitucional. Após a emenda derrubar isso, houve algumas condenações pontuais, mas sempre com penas muito altas. Eu lembro de um personagem aqui de Goiás DF, Enio Tatico, que pegou 9 anos de sonegação fiscal. Inclusive, no dia seguinte, ele foi lá e pagou a dívida. O ministro Aires Brito, com aquela sua fleuma e placidez, ele dava pulos em plenário, defendendo a tese de que aquilo foi um abuso de direito, um desvio de finalidade, e que o Supremo não reconhecesse aquela extinção da punibilidade. Acho que foi o trabalho que ele teve para fazer o voto, ele ficou meio chateado. Mas, enfim, essa janela não se abriu e o Supremo liberou o velho Tatico. Mas, enfim, 9 anos. Eu lembro de um outro caso do Ceará, do interior, uma coisa muito comum no sertão, não vou lembrar agora, de uma obra que um prefeito fez. O Supremo botou uma pena altíssima também para ele, e acabou não prescrevendo. Era um caso que tinha tudo para prescrever. O mensalão, por incrível que pareça, destoou para menos. Por quê? O clima estava tão contaminado, e aí o Supremo deliberou que quem ficou voto vencido também votaria na pena. Foi uma discussão, enfim. Então as penas ficaram baixas. Esses operadores ficaram com penas altíssimas porque eles tinham muitas imputações. Fechado esse parênteses, o resumo é o seguinte: essas penas passaram a seguinte mensagem: a classe política vai ficar em brancas nuvens, e você que botou a mão na massa, você vai se ferrar. Então, quando vem a Lava Jato, claramente, as primeiras colaborações, se falava muito, ninguém quer ser um novo Marcos Valério. Então, acabou tendo esse estímulo completo. Para fechar o mensalão, a pergunta: o mensalão foi uma mudança de paradigma? Não. Para dizer o mínimo, os réus, durante o julgamento, continuavam operando, praticando crimes. Simples assim, para a gente ver que não foi mudança alguma. Os próprios réus, que estavam com os seus na reta, durante o julgamento, continuaram cometendo crimes, como é o cara de pau. Tem relatos de que chega um empresário para falar com aí ele está no meio do julgamento supremo, aí ele dá um mudo no julgamento supremo e vai fazer uma coisa aqui. Nesse nível. Então, e aqui a gente precisa também fazer hoje, as pessoas talvez não tenham a dimensão disso, mas eu tenho, Raquel provavelmente tem. O caso do mensalão sempre andou, desde o Marco Zero, no fio da navalha. Ninguém nunca acreditou que as coisas iam acontecer. Ninguém acreditou que a investigação ia gerar uma denúncia. E a denúncia foi oferecida em menos de um ano da entrevista de Roberto Jefferson. Ninguém acreditava que a denúncia ia ser recebida. Há episódios históricos que a imprensa registrou na época, eu não vou repetir. Só para os senhores terem uma ideia, o doutor Antônio Fernando pediu prisão preventiva, muito bem fundamentada, de uma série de pessoas, quando ofereceu a denúncia. E eu tenho certeza que o ministro Joaquim Barbosa não deferiu, porque ele não tinha segurança que a denúncia ia ser recebida, que as coisas iam acontecer. Caso contrário, ele teria deferido aquelas prisões. Mas era outro momento. Então, ninguém acreditava que aquilo ia dar certo, ninguém acreditava que ia ter condenação. Para os senhores terem uma ideia, no dia do julgamento, me chega o então advogado Márcio Tomás Bastos, que tinha prestado depoimento como testemunha de defesa nesse caso, levanta
e diz, eu tenho um tema constitucional para trazer. Sim, cara pálida, que tema constitucional? O desmembramento. Aí, desmembramento a essa altura? Depois de tantas decisões? Não, mas é sobre uma ótica constitucional. Aí ele fala qualquer coisa lá, o ministro aqui, obviamente, já aniquila rapidamente. O ministro Lewandowski me puxa um calhamaço, desse tamanho, buf, com o seu voto. Ou seja, ninguém acreditava que aquilo ia acontecer. Então, o mensalão foi uma mudança de paradigma? Não. A resposta é não, definitivamente não. Foi uma evolução, é um passo importante, mas não foi uma mudança de paradigma. Na sequência, anos depois vem a Lava Jato, e a gente já precisa fazer uma distinção. A Lava Jato ela é infinitamente maior que o mensalão, não dá nem para comparar, não dá nem para saída para comparar em termos de envergadura, de tamanho. O mensalão foi uma única grande investigação. Ela teve alguns desdobramentos. Pronto, eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém lembra de Glênio Guedes, um sujeito que operava no Conselhinho do Sistema Financeiro Nacional? Pronto, esse sujeito foi estrela de desdobramento do mensalão. Se alguém pesquisar, capaz dele o processo dele ter nem terminado. Tá? BMG, porque a imputação do mensalão vai no rural. E o BMG é declinado e foi feita uma denúncia pelo colega Patrick e tramitou. Outro dia, salvo engano, estava lá no TRF1. Provavelmente não acabou a imputação do BMG. Só para dar o exemplo das coisas que não tem começo, meio e fim no nosso país. Então, o mensalão ele é uma única grande investigação. A Lava Jato, não. Ela é um conjunto de muitas investigações, de muitas investigações. Então, a Lava Jato ela é muito maior. O mensalão se mostrou, é o que foi provado, se mostrou como arrecadação de recursos ilícitos via empréstimos fictícios no sistema financeiro, e esses bancos conseguiam benesses no governo. Interessante que o rural investiu mais, mas o escândalo veio, ele não conseguiu botar a mão no bilhão que ele botaria. O BMG investiu menos, mas conseguiu o retorno. E alguns contratos, como o Visanet, enfim, Câmara dos Deputados. Então, esse dinheiro ia para um operador, que era o grupo de Marcos Valério, e dali o núcleo político, enfim, essas expressões foram cunhadas naquela época, o núcleo político dava as diretrizes de quem recebia dinheiro vivo do Marcos Valério. Na Lava Jato é um pouco diferente. Você tem a troca de apoio político, e para isso você recebe empresas, órgãos públicos, assim, em sentido lato, para fazer seu caixa. Interessante que Roberto Jefferson, lá atrás, ele já chamava essas estatais de fabriquinhas de dinheiro. Roberto Jefferson tem um livro que eu li para o dever de ofício, mas que é muito bom, muito bem redigido. Então, enfim, quem tiver paciência, chama Nervos de Aço. Muito bem redigido. Eu li para o dever de ofício, teria que ler mesmo que fosse horroroso. Inclusive, usamos o trecho do livro numa denúncia e ele ficou meio magoado. Isso é absurdo. Pô, o cara está em casa, relaxado, tomando uísque, escreve um livro e não pode usar o que ele fala contra ele, então... Aí, meu amigo... Quanto mais um interrogatório na frente do delegado, que ele está com medo, enfim, então não vai poder usar nada, né? Mas ele já chamava a atenção. Essa expressão é clássica, fabriquinhas de dinheiro, ele usava naquela época. Então, a Lava Jato é isso, você entrega em troca de apoio político. Inclusive, essa é uma discussão que nós levamos ao Supremo de forma bem crua na imputação formulada contra Arthur Lira, se isso seria ato de ofício ou não, enfim, é algo que o Supremo já começou a debater. E aí houve uma mudança, né? Até o julgamento do mensalão, tudo era no pleno. Depois do mensalão, eles botaram nas turmas para tentar ganhar agilidade. Nunca mais vai haver um processo como o do mensalão, porque o que se consumiu de tempo da Corte Constitucional, eles nunca mais vai ter um processo com 40 imputados tramitando no mensalão, ou no Supremo. É absolutamente impossível. Foi uma estratégia pensada da PGR, porque você provar
o envolvimento das camadas superiores, você precisa de uma visão de conjunto. Se você desmembra e você isola, fica muito difícil provar as coisas da cúpula. Mas quando você traz todo aquele conjunto, facilita, e foi uma estratégia bem sucedida em manter todos juntos. Como eu disse, a Lava Jato ela é muito maior. Nesse intervalo, nós temos alterações legislativas de peso, fruto direto daquele movimento de 2013. Então, nós temos uma sistematização da colaboração premiada, nós temos a questão da organização criminosa, enfim, os senhores conhecem. A cooperação internacional também é algo absolutamente decisivo na Lava Jato. E só para traçar um paralelo, o Mensalão teve um caso de cooperação internacional, foi o Duda Mendonça, um único. A Lava Jato, enfim, todo dia manda um gráfico novo e os números só se multiplicam. Até porque o mundo ficou realmente muito pequeno. A colaboração premiada é, sim, um instrumento muito importante na investigação da Lava Jato. Interessante que no Mensalão teve também só uma, foi a primeira do Supremo, com o personagem Lúcio Funaro, que depois veio firmar nova colaboração premiada, ou seja, daqui a 10 anos, eu provavelmente sem cabelo vou falar que ele firmou a terceira colaboração premiada, em algum caso, que eu vier comentar aqui com os senhores, mas, enfim, é interessante como é um museu de grandes novidades, né? Como diz Cazuza. Então, as mesmas... Mas, no fundo, a crítica é uma só. Quando você tem um instrumento que funciona contra o colarinho branco, você precisa desidratar esse instrumento. Então, a interceptação telefônica sofreu uma série de críticas e tem um julgamento que eu considero histórico do Supremo, que é o inquérito 2424, que foi a investigação do ministro Paulo Medina, conduzido no Supremo pelo ministro Peluso. Estou falando muito do ministro Peluso, mas ele era o relator mesmo. Na PGR era o doutor Antônio Fernando, com o auxílio da doutora Cláudia Marques, que, para nossa honra, ainda continua nativa em nossos quadros, e, obviamente, a Polícia Federal também participando. E o ministro Peluso, nessa investigação, ele deferiu escuta telefônica. Eu lembro que ele deu uma ordem dizendo o seguinte: eu defiro a escuta até contra a ordem minha, ou seja, vai ter escuta até eu dizer que pare, e eu quero relatórios quinzenais na minha mesa. Gente, um juiz que fizesse isso, até no Brasil, eu acho que já tinha sido queimado em uma fogueira. Mas ele fez. Mais ainda, ele deferiu uma escuta, ele chamou de exploração de local, eu até trouxe aqui, porque quando eu falo isso, muitos dizem que eu estou inventando. No escritório de advocacia, a Polícia Federal entrava de madrugada, recolhia, fotografava elementos, botava escuta e saía. O sacrossanto escritório de advocacia. E naquela época, prerrogativa de escritório de advocacia, eu considerava quase a norma hipotética fundamental de Hans Kelsen, entendeu? Ele estava no topo da pirâmide. Tudo tinha que se adequar àquilo, entendeu? Pois bem, isso é uma investigação bem sucedida. Quem é do Rio conhece bem, porque teve um desembargador do Rio, enfim. Isso vai a plenário, e eu considero esse julgamento um marco, porque lá no plenário foi validado escuta telefônica por mais de 15, assim havia essa discussão, imagine. Transcrição integral de escuta, também havia essa discussão, quem defendesse que era para transcrever tudo, ou seja, cada agente da Polícia Federal que participasse de uma operação, ele teria só aquele caso na vida dele até se aposentar, porque até ele transcrever tudo, ele ia se aposentar, mesmo com a PEC da Bengala. E, enfim, a prova do escritório de advocacia também foi validada. Vou só ler aqui rapidamente. Captação de sinais óticos e acústicos. Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade policial no período noturno para instalação de equipamento. Medidas autorizadas por decisão judicial. Invasão de domicílio, não caracterização. Enfim, eu falo isso porque muita gente nem acredita que isso aconteceu. Então, voltando, saindo da interceptação telefônica,
E eu considero esse julgamento um marco, porque, na época, eu vejo ele praticamente salvou o sistema criminal brasileiro naquele momento. A pressão era muito grande para se desidratar os instrumentos de investigação naquele momento. A colaboração hoje é a bola da vez. A verdade é essa. A colaboração premiada hoje é a bola da vez. Aqui tem uma característica que os fatos se impuseram. O Supremo foi confrontado com esse tema de primeira, vamos usar essa expressão. Não houve qualquer tempo de decantação doutrinária e até mesmo jurisprudencial e de prática. Então, o Supremo ele foi apresentado de primeira para esse tema. Tem um voto excelente do ministro Toffoli, em que ele sistematiza o Instituto, mas nós temos uma série de pontas abertas e que o Supremo vai construindo aos poucos e que é algo que merece, sim, atenção como um possível retrocesso, vamos dizer assim. A Lava Jato ela tem a mesma característica do mensalão, começo, meio e fim. As pessoas veem os capítulos sendo fechados. E é isso que realmente prende a nossa atenção da sociedade. A sociedade acaba acompanhando, ela acaba participando, cobrando, e ela vê a Lava Jato com começo, meio e fim. Eu sempre insisto nessa expressão. Recuperação de recursos, cumprimento de pena, agora com a prisão em segundo grau. Então, isso acaba trazendo essa sinergia para essa investigação em curso. Se observa uma maior interação das instituições, coisa que não houve tanta na época do mensalão, mudou nesse aspecto. Hoje você percebe uma maior interação das instituições, e isso é muito bom. Nós temos um problema concreto, hoje no Supremo, que é a competência criminal eleitoral. A segunda turma já são... hoje a composição está diferente, mas eram 4 votos já favoráveis à tese de que, se houver crimes comuns e crimes eleitorais, tudo vai para o eleitoral. Essa tese é perigosíssima do ponto de vista prático. Essa tese é muito grave. Eu acho que todos têm essa dimensão, mas quem atuou no eleitoral, ou atua, Ovidio atuou no eleitoral, não sei se ainda está, Adão com certeza também. É um desastre completo, não tem condição. Simplesmente não vai dar certo. Não tem como dar certo. A Justiça Eleitoral não tem a menor estrutura para lidar com esses casos. A Justiça Eleitoral não tem estofo institucional para lidar com esses casos. Essa é a verdade. A Justiça Eleitoral tem julgadores de cúpula que advogam. Ou seja, nós caminhamos por uma especialização a ponto de termos varas voltadas para esse tipo de crime na Justiça Federal. E, de repente, vai tudo para o eleitoral, porque o que está acontecendo? O crime eleitoral virou um novo crime tributário. Eu não sei se alguns aqui vão lembrar, mas, antigamente, até homicídio, a defesa defendia a tese que tinha crime tributário no meio, para ver se o sujeito pagava o imposto e extinguia a punibilidade de tudo, entendeu? Agora é o crime eleitoral. Tudo é crime eleitoral. Todo mundo quer o crime eleitoral. Por quê? Porque vai para a Justiça Eleitoral. E eu só lamento. Não vai ter a mesma resposta em termos de efetividade. Nós conseguimos um caso na primeira turma, um caso que Leonardo conduzia a investigação, e o tema foi afetado ao plenário. O julgamento é 15 de março. Tem o caso do ex-presidente Temer, que também o tema está controvertido, mas eu imagino que, como já está datado 15 de março, eles vão aguardar a solução e aplicar, no caso Temer. Mas, hoje, esse é um dos temas que mais consome nossa atenção lá, na PGR, a preocupação com o desfecho desse julgamento. Já são 4 votos favoráveis a essa tese. Os ministros Toffoli, Gilmar, Lewandowski e Celso de Mello. O ministro Fachin é contrário a essa tese, ele era o voto vencido da segunda turma. E a primeira turma ainda não tem sinalização. Alexandre de Moraes já sinalizou. Alexandre de Moraes, no julgamento no TSE,
já sinalizou que concorda com o ministro Fachin. Então, enfim, vai ser um julgamento bem importante. E uma peculiaridade. Essa tese, com outra roupagem, foi exaustivamente debatida no próprio mensalão. As defesas diziam que tudo não passava de caixa 2. E o Supremo rechaçou, disse não tem nada a ver com isso aqui, caixa 2. E mais do que isso, com base na argumentação da PGR, dizia o seguinte, olha, eu sou corrupto, eu ganho dinheiro sujo porque eu sou político. Ora, vou reinvestir parte da propina e me manter político, para continuar ganhando dinheiro sujo. Era um raciocínio até natural. Então, o Supremo rechaçou isso, e eu vou dizer aos senhores, se o mensalão, se essa tese passar, em março, se o mensalão tivesse sido declinado, não tivesse denúncia do PGR, tivesse sido declinado, naquela época lá atrás, ele teria ido para a Justiça Eleitoral. Porque as defesas só falavam em caixa 2, em caixa 2, em caixa 2, o Supremo ia mandar para a Justiça Eleitoral. E aí, eu tenho certeza que a história teria sido outra. Se alguém aqui acha que teria sido diferente, talvez seja a hora também de cumprimentar o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, por mim, quando vocês os encontrarem da próxima vez. Caminhando para a conclusão, até porque eu gosto de cumprir horário, a Lava Jato é uma mudança de paradigma? A mesma pergunta que eu fiz lá no mensalão. Muito cedo para responder. Tem todo o potencial para ser, mas não sabemos. É muito cedo, pode ser só uma onda, e pode ser uma mudança. Que é uma janela que se abriu, eu não tenho dúvida. Tem um livro que eu li, Por que as Nações Fracassam? E eles usam a expressão de momentos críticos. Eu não tenho dúvida que a Lava Jato é um momento crítico que o nosso país vive. Então, como um momento crítico, é uma janela e que pode ser aproveitado ou não. Eu já fui mais otimista, que nós aproveitaríamos. Hoje eu confesso que não estou tão otimista. Mas, enfim, vou parar por aqui para não desanimá-los. Nós precisamos investir muito no fortalecimento das instituições, usando uma expressão desse mesmo livro, nós precisamos de instituições plurais, de instituições abertas, de instituições sólidas. Precisamos nos preocupar muito com o sistema. O que mais me assusta, vocês veem, o Supremo Tribunal Federal, eu elogiei muito no mensalão, apresentei alguns desafios que estão postos hoje na Lava Jato, mas o que mais me preocupa no Supremo Tribunal Federal hoje é como não há uma preocupação com o sistema das coisas. O Supremo muitas vezes pensa ali no seu umbigo, em manter seu nicho de poder, que já é absurdamente grande, e aí ele vai criando situações sem se preocupar com as consequências. Então, arquivamento de ofício de investigação, que é algo que já está praticamente consolidado, pelo menos para que o Supremo possa fazer. Você vê que é algo que subverte o sistema, só para dizer que tem poder, assim, dá um HC de ofício, que bobagem. Isso é o dia a dia do Supremo, dar HC de ofício. Agora tem que arquivar de ofício. É uma coisa até que dói os ouvidos. Eu fiz uma pesquisa histórica, só os ministros Celso e Joaquim disseram que o rei estava nu, entendeu? Olha, vocês estão doidos? Vocês estão pirados? O judiciário é arquivando de ofício? Todos os outros ministros debatem o caso concreto. Se ele for ruim, arquiva. Se ele for bom, não arquiva. O ministro Alexandre de Moraes tem um voto numa DI contra o regimento interno do ilustre TJ Bahia. Eu sou da Bahia, enfim, então falei esse ilustre, por favor, não me agridam. Em que ele diz todas as letras, não pode estar no regimento do TJ Bahia a possibilidade de arquivamento de ofício. Qualquer coisa dê um HC de ofício, meu caro, mas que diabo é isso? Ou seja, esse é o sistêmico, esse é o certo. Mas quando é com ele já arquivou de ofício. Outra coisa que já está começando a se insinuar. O ministro Lewandowski deu uma decisão no caso do Romário, na época da eleição, e agora o ministro Fux deu uma decisão no caso do Flávio Bolsonaro. O Supremo chega e diz, olha, vamos restringir o foro. Beleza. Opa. Não vou nem falar se eu acho bom ou ruim. Vamos restringir o foro. O que diz essas duas decisões? Mas vai ter que ter um pedágio, um pit stop. Vai ter que subir e eu digo, tem foro? Fica. Não tem foro? Desce. Alguém tem dúvida
que, se essa prática se consolidar, nesse pit stop virão os arquivos de ofício, os HC de ofício, sempre que o Supremo achar a investigação ruim? Eu não tenho dúvida. Não quero ser profeta do Apocalipse, mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Ou seja, quebra do sistema. Quebra do sistema. Tem um outro exemplo, e eu vou encerrar os exemplos, que, com todo respeito, eu vou ter que usar essa expressão, mas chega a ser grotesco, que é a questão da DPF lá, da condição coercitiva, em que a PGR, com toda razão, usou a expressão dura de que o ministro Gilmar Mendes virou o juízo universal de revisões de prisões temporárias no Brasil. Isso é o caos. Tem uma passagem de Graciliano Ramos, eminente alagoano, meu pai é alagoano, então eu preciso dar uma valorizada na minha terra, em que ele diz o seguinte, é um livro, para mim, clássico, que é o Memórias do Cárcere. Graciliano Ramos ficou preso um tempão, sem denúncia. Quando eu via aqueles advogados do Mensalão urrando, que era a época que a denúncia do Mensalão era a época da ditadura, eu ficava assim, meu Deus, quanta desonestidade intelectual. Eles estão achando que os ministros supremos são jurados? Tratavam o ministro supremo como jurados, berrando e falando aquelas asneiras, enfim, chamando o doutor Gugel de Jô Soares, enfim. Mas o que diz Graciliano Ramos nessa obra, que eu considero muito clássica? Se os defensores da ordem a violavam, que devíamos esperar? Aí ele respondia, confusão e ruína. O Supremo é o farol das instituições. Quando o Supremo faz esse tipo de coisa, tem preço, tem consequência. Essas coisas cobram um preço, esse preço é alto. O Supremo precisa entender isso. O Supremo fez um papel brilhante no Mensalão, o saldo é positivo. A Lava Jato está aí, aberta. É hora de avançar. É o que a sociedade quer. Tem espaço jurídico para isso, e é o que a sociedade quer. A sociedade não aguenta mais certas práticas. Eu vou encerrar agora. Como eu disse, o Mensalão não foi a mudança de paradigma, a Lava Jato é muito cedo, mas o avanço é incontroverso. Nós estamos avançando nos últimos anos, governadores em exercício preso, como foi o Arruda, agora o Pezão, enfim, os avanços, eles são nítidos. Agora, avanços nunca são lineares, nunca são retilíneos, eles realmente são sinuosos. Então, nós estamos vivendo essa fase, precisamos ter consciência disso, precisamos ter consciência do nosso papel nesse processo. Quem desanima, porque o juiz absolveu de uma denúncia, e não vai, então, é melhor procurar outra profissão, porque o nosso papel é muito importante, a evolução é visível, nós temos que continuar trabalhando, nós temos que, nesse momento, trabalhar firmemente para que a Lava Jato, sim, venha a ser uma mudança de paradigma, e se não vier, paciência, vamos continuar trabalhando para novas evoluções e vamos buscar uma nova janela de oportunidades. E na próxima vamos aproveitar. Então, terminando como eu comecei, é um trabalho geracional, é um trabalho muito gratificante, eu tenho muita honra, muita felicidade, muita honra, muito orgulho de trabalhar nessa área, de sempre ter trabalhado nessa área, de ter me dedicado a essa área. Não é fácil, mas eu tenho muito orgulho. E, enfim, eu vou encerrar só agradecendo a paciência dos senhores. Obrigado. Obrigada, José Alfredo. É um privilégio poder ouvir o seu depoimento e acho que é bastante inspirador, inclusive. A gente tem mais alguns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta. Melina. Alfredo, parabéns pela sua exposição. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta que está me causando bastante angústia lá em primeiro grau,
que é a questão da colaboração premiada, que eu acredito que vocês também estão passando por essa angústia, então eu queria dividir para ver como é que vocês estão enxergando, como é que você, Alfredo, está enxergando a situação, que é agora o que foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que a Polícia Federal também tem legitimidade para afirmar a colaboração. Então, a minha pergunta é no sentido de quando a Polícia Federal ela afirma a colaboração premiada e vem para a gente a colaboração, e nós visualizamos que é uma colaboração que realmente o colaborador ele não falou o que deveria falar. Então, o que Carlos Fernando falou, ele abordou muito bem na imprensa aquela questão do dilema do prisioneiro. Ele, na verdade, ele está jogando com as instituições. Quando nós trabalhamos com isso quando nós estávamos lá no GT, isso era muito interessante quando nós tínhamos a decisão única do Ministério Público, a decisão de fechar o acordo de colaboração, porque desde o início nós nunca alijamos a Polícia Federal de sentar conosco e de participar dos depoimentos, de participar da análise da utilidade da colaboração, de participar da viabilidade, mas o problema é que verificar a decisão final e, principalmente, verificar o que seria oferecido, os benefícios da colaboração, considerando que o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, essa decisão competiria ao promotor, ao titular exclusivo da ação penal. Então, isso agora, na prática, está sendo muito difícil para mim. Então, eu falo isso até porque eu estou substituindo o gabinete da Registro Espúrio e está chegando agora uma colaboração de uma coisa que chegou para mim relacionado de um caso e que eu vi que ela não tem muita utilidade. Então, aí eu verifiquei se é possível a gente falar que ofertar um parecer. Não é nem da Registro Espúrio, me perdoe, é de outro caso. Não é esse caso, não é de outro. Se é possível nós ofertarmos um parecer dizendo que nós não temos interesse, que o Ministério Público entende que o que o colaborador trouxe não é interessante para o Ministério Público, e o Judiciário, como é que seria o parecer? Na verdade, estou aqui só para a gente verificar como que seria na prática. Se o Ministério Público, como é que seria a posição do Judiciário, e se depois, a depender do posicionamento do Judiciário, se o Ministério Público pode desconsiderar, como é que você verificaria essa possibilidade, se o Ministério Público pode desconsiderar essa colaboração, e como é que a gente poderia, então, ver isso na prática, a posição do Ministério Público na prática, como é que a gente poderia ver isso? Tá. Hoje o ambiente está tranquilo. Uma vez eu fiz uma palestra lá em Salvador, eu era um convidado contra-majoritário, o ambiente era não da plateia, mas a mesa, até meu tempo, até minha palavra cortaram quando eu passei um pouquinho, enfim. Foi uma experiência um pouco traumática que Melina presenciou na época. Olha só, nós estamos entendendo, ainda é um tema em que pese o julgamento da ADI pelo Supremo, ainda é um tema em construção. Nós estamos entendendo que esse juízo de conveniência e oportunidade ele é da PF, é da polícia. O Supremo bateu o martelo nisso. Então, o Ministério Público não deve entrar mais nesse juízo de conveniência e oportunidade da polícia. Por outro lado, a polícia não pode negociar nada que já tenha denúncia. Tem que ser tudo em inquérito. E não pode negociar pena. A polícia tem que fazer uma previsão genérica no contrato e, se for o caso, no seu relatório final, sugerir o que ela quiser. Mas, ao assinar o contrato, ela não pode sinalizar a pena, qualquer que seja. Por quê? A gente precisa pensar na boa-fé das partes. Então, a gente muitas vezes pensa no nosso cenário aqui, no ar-condicionado, tranquilo, mas a gente tem que imaginar, Brasil afora, como vai ser essa conduta. Então, imagine algumas prisões em flagrante e o delegado senta com o preso ali na frente, por mais que tenha um defensor, muitas vezes esse defensor não tem estofo, e aí a pessoa vai assinar um acordo, vai estar uma pena lá e vai acreditar que aquela é a pena, entendeu? Então, nós precisamos ter muita cautela. Então, qual é a nossa posição? É um tema em construção, como eu disse, mas o que é que a gente está trabalhando lá?
Juízo de conveniência e oportunidade da polícia. Foi isso que o Supremo disse. Nós não podemos chegar e dizer, esse acordo é ruim, não homologue. A polícia quis fazer, ela vai fazer. Se tiver denúncia, tem que ser glosado, não pode estar no acordo da polícia. E não pode ter sinalização de pena no acordo. No acordo tem que ser uma cláusula genérica. No relatório, a polícia pode oferecer até suíte no Copacabana Palace, o que ela quiser. Mas no contrato, não. Homologado esse acordo, você pode desconsiderar ele na denúncia? Sim. Você pode desconsiderar ele na denúncia. Dizer, olha, a investigação caminhou, ele mentiu, ele omitiu, então está aqui denunciado, e já digo, ó, esse acordo deve ser completamente desconsiderado, porque nós vamos ter 2 momentos de avaliação. Porque a polícia só pode fazer pré-denúncia. Então, nós vamos ter 2 momentos de avaliação, na denúncia e nas alegações finais. E é aí que você vai dizer, olha, pô, esse acordo foi legal, e eu sugiro, a polícia sugeriu tal, eu concordo, a polícia sugeriu tal, eu discordo, quero tal, e o juiz vai decidir. Ou dizer, olha, esse acordo se mostrou um blefe, não serve para nada, normal, pena normal, tá? Só para complementar, como o parecer que a gente vai oferecer se dá no momento prévio à homologação do juiz, a homologação que o juiz, ao juiz homologatório quanto ao acordo, e como nesse juiz homologatório o julgador apenas analisa regularidade e legalidade, no nosso parecer prévio ao juiz homologatório, a gente analisa só regularidade e legalidade. Nada quanto ao mérito em si do acordo. Agora, se esse acordo, ao final, se mostrar inefetivo, a gente vai dizer isso. Ele foi inefetivo, a gente pode denunciar, como o José Alfredo falou, ou, nas alegações finais, pedir pena, discordar do que está no relatório e pedir uma pena. Um último detalhe, menino. A gente pede para participar da audiência de verificação da espontaneidade, justamente para deixar esses aspectos bem claros para o colaborador. Deixar bem claro para ele. É isso. É isso. Te interessa? Interessa. Não, eu esperei. Então, meu amigo. Fosse essa. Então, não homologa. Tá? Bom dia. É só um insight que eu tive, talvez não seja nem novo, mas talvez para incluir, se já não está nas 10 medidas, já são mais que 10, transportar para a lei dos partidos políticos o seu comentário, né? Foi criada uma lei da ficha limpa para que a própria lei dos partidos, por mais hostil que seja o ambiente de aprovação de uma lei como essa, colocar critérios, né, como foi o seu comentário no início. Não sei se fica só como uma ideia aqui. Tem pessoas aqui na casa que conhecem bem as medidas, vamos dizer assim.